E aí, hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar um daqueles temas que, nossa, adoram derrubar a gente em concurso público e na OAB, a tal da descentralização administrativa. Se a diferença entre outorga e delegação sempre pareceu um nó na sua cabeça, fica tranquilo que hoje a gente vai desatar isso de uma vez por todas. Nosso caminho aqui vai ser bem lógico, tá? Primeiro a gente vai entender por que esse assunto é uma verdadeira armadilha. Depois, vamos construir a base, vendo como o Estado atua. Aí sim, a gente mergulha de cabeça nas diferenças entre outorga e delegação, detalha os tipos de delegação e, claro, no final aquela dica de ouro para não esquecer no dia da prova. Bom, vamos lá. Começando pelo começo. Por que, afinal de contas, esse tópico é uma casca de banana tão famosa? Então, a resposta não é nem porque o conceito é super complexo, não é isso. O problema é o jeito que ele é cobrado. As bancas examinadoras, elas são especialistas em criar as famosas pegadinhas. E aqui, ó, tá o pulo do gato, como o slide mostra. A dificuldade toda mora na semelhança das palavras. Os termos parecem a mesma coisa, né? Mas, no direito administrativo, eles significam coisas completamente diferentes. É essa confusão que a gente precisa eliminar para sempre. Para a gente conseguir desmontar essa armadilha, primeiro a gente precisa entender o básico do básico, as duas maneiras que o Estado tem para prestar os serviços públicos. É bem simples, na verdade. De um lado, na centralização, a própria máquina pública pensa nos ministérios, por exemplo, bota a mão na massa e faz o serviço. Do outro lado, na descentralização, o Estado basicamente passa a tarefa para frente, para uma outra entidade ou para um particular. E é exatamente aqui que a nossa análise de hoje começa para valer. Então, é bom ter essa imagem em mente. Pensa sempre nessa bifurcação. De um lado, o poder público agindo diretamente. Do outro, ele transferindo a execução. Agora sim, chegamos no coração do problema, no centro da confusão. A descentralização administrativa acontece de duas formas principais. E entender a diferença entre elas é, literalmente, a chave para acertar a questão na prova. Isso aqui é fundamental guardar. Toda e qualquer descentralização administrativa vai ser ou por outorga, que às vezes chamam de descentralização por serviços, ou vai ser por delegação, também conhecida como colaboração. Não existe uma terceira via, ok? É uma ou outra. Agora presta muita atenção, porque o ponto crucial está aqui. Na outorga, o Estado transfere tudo, a titularidade e a execução do serviço. E para fazer isso, ele precisa criar, por meio de uma lei, uma nova entidade. Já na delegação, a história é bem diferente. O Estado continua sendo o dono do serviço. A titularidade não muda de mão. Ele só transfere a execução, o fazer, e isso acontece por um contrato ou por um ato administrativo. E para ficar ainda mais concreto, a outorga é justamente o mecanismo que dá vida àquelas entidades da administração indireta que a gente tanto estuda. Quando o Estado cria o INSS, que é uma autarquia, por exemplo, o que ele está fazendo? Exatamente uma descentralização por outorga. Certo, outorga já entendemos. Vamos agora para a outra ponta, a delegação, e ver como ela se divide. É aqui que os detalhes finos fazem toda a diferença na hora da prova. Então, a delegação, que é essa transferência só da execução, aparece de 3 jeitos diferentes: concessão, permissão e autorização. Entender o detalhe de cada uma é o que separa o acerto do erro. A concessão é a modalidade mais parruda, digamos assim. Pensa nas grandes rodovias com pedágio. Ela é sempre feita por um contrato administrativo bem formal e, muito importante, exige obrigatoriamente uma licitação antes para escolher a empresa que vai tocar o serviço. A permissão já é diferente. Para começar, não é um contrato, é um ato administrativo, algo mais unilateral. Pensa na permissão para um food truck poder parar e vender uma praça. O interesse principal aqui é o da coletividade. E ela é precária, o que significa que a administração pode revogar a qualquer momento, se o interesse público mudar, e geralmente sem indenizar. A autorização é muito parecida com a permissão. Também é um ato unilateral e também é precária. Mas então qual é a grande diferença que a prova adora cobrar? O interesse que predomina. Na autorização, o interesse principal é o do particular. Por exemplo, a autorização para fechar uma rua para uma festa privada. E essa tabela aqui, nossa, ela é um resumo visual perfeito para memorizar. Olha só que prático. Concessão é contrato, precisa de licitação e tem um caráter mais estável. Já permissão e autorização são atos e são precários. A diferença matadora entre as duas para a prova é que a autorização, via de regra, não precisa de licitação. Essa tabela aqui vale ouro, pode acreditar. Beleza, para a gente fechar e garantir que ninguém mais caia nessa pegadinha,
Vamos para o resumo final, a pergunta-chave que vai resolver qualquer questão sobre esse tema. Então a lógica para resolver a questão na prova é essa que a tabela mostra. A pergunta a se fazer é: o que foi transferido? Se a resposta for a titularidade e a execução, e isso criou uma nova entidade por lei, a resposta é, sem dúvida, outorga. Agora, se foi transferida apenas a execução e a titularidade continua com o Estado por meio de um contrato ou ato, a resposta é delegação. Com esse raciocínio, não tem como errar. Com essa estrutura mental bem clara, aquela confusão de palavras perde totalmente a força. Na próxima vez que uma questão de prova tentar misturar esses conceitos, a base para identificar a intenção do examinador vai estar sólida. A armadilha pode ter certeza estar desarmada.